abençoado, bem-vindos para mais uma celebração. Já tomou seu lugar? Todo mundo pronto? Estou aqui de pé, né? Fazendo a celebração, para fazer essa mensagem, com saudade de estarmos juntos, né? Como povo reunido, mas podemos ter a tecnologia aí para transmitir essa palavra de Deus. Também precioso amar, adorar a Jesus com canções. E agora vamos receber essa palavra de Deus no coração, amém? Convido você a lermos a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5. Diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo que haverá um tempo em que as pessoas não darão ouvidos ao que a Bíblia diz, mas procurarão ouvir, ler, seguir aquilo que os seus ouvidos desejam, aquilo que desejam ouvir, aquilo que elas querem. Paulo exorta Timóteo para ele continuar fiel ao seu chamado, cumprindo a sua missão com perseverança. No verso 1, Paulo diz: eu o exorto solenemente. A primeira exortação é pregue a palavra. A segunda exortação, esteja preparado, mas com paciência, ajude os irmãos a ficarem firmes na fé. Terceira exortação, fique sóbrio, ou seja, tenha domínio próprio, tenha estabilidade. Quarta exortação, suporte os sofrimentos. A quinta, anuncie o evangelho, evangelize. A sexta exortação, cumpra plenamente o seu ministério. O tema da reflexão de hoje é em cima dessa expressão de Paulo, cumpra plenamente o seu ministério. O ministério englobava tudo que Paulo tinha dito anteriormente, que era anunciar a palavra, evangelizar, corrigir, suportar os sofrimentos. Perceba que a ênfase é sobre o seu ministério. E não é maravilhoso, que nós tenhamos como filhos de Deus um ministério recebido de Deus, um ministério específico para cada um de nós? É maravilhoso, é precioso isso. Há pelo menos 3 ministérios que cada um de nós precisamos nos envolver a partir dos nossos dons, E é sobre isso que eu quero falar. Áreas de atuação dos ministérios que temos. O primeiro é o ministério com a família. O segundo é o ministério com a igreja. E o terceiro é o ministério no mundo, na sociedade. O primeiro ministério que temos é em nossa casa. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 8, Paulo ensina que devemos cuidar dos parentes, especialmente os da própria família. Sabemos que o primeiro ministério aqui também é o mais difícil, pois muitas vezes seremos incompreendidos. Alguns darão as costas para nós por causa da nossa fé. Mas isso não pode nos impedir de continuar amando, orando pela salvação da família. Cada um de nós tem a sua família e em sua família um ministério, uma missão de Deus para abençoar a sua casa. Os pais devem cuidar dos filhos, instruir os filhos, ensinar os filhos. Os filhos precisam respeitar e cuidar dos pais. Os irmãos mais velhos devem ajudar a ser exemplo para os irmãos mais novos, amar e cuidar da sua família. Eu lembro que quando ainda jovem, quando consegui um dos primeiros empregos com um salário um pouco melhor,
E eu queria retribuir simbolicamente o amor, o cuidado dos meus pais. Eu não tinha ainda uma renda alta, mas eu fui e comprei um ventilador. Meu pai tinha problemas respiratórios, então eu pensei no calor, o ventilador vai aliviar um pouco ele, vai poder dormir, né, melhor, ele e minha mãe. Então eu comprei aquele ventilador e levei para a casa deles. Eu tenho certeza que meus irmãos mais velhos, que moravam, né, na mesma cidade que meus pais, em Juí, eles puderam e deram presentes melhores que o meu. Mas era um símbolo, naquele momento, para mim, era um símbolo do amor e gratidão aos meus pais. E foi maravilhoso poder sentar e tomar um chimarrão com meus pais e ligar aquele ventilador, né, fazendo um vento, amenizando o calor. Nós podemos amar e cuidar da nossa família, há muitas maneiras de você expressar o teu amor e continuar amando e cuidando da família, pois é um ministério, é uma missão de Deus. E da família da fé é parecido com a família biológica, né, na igreja, porque aqueles que abraçaram a fé há mais tempo deveriam se preocupar e cuidar daquelas que são novas. Devemos ser exemplos de temor a Deus. E esse é o segundo ministério. Ministério com a igreja. Vejam que não é o ministério na igreja, mas com a igreja. Porque mesmo não estando nos reunindo, e isso mesmo sendo um limitador, não pode ser um impedimento para cada um de nós cumprir com a sua missão pessoal com a igreja. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versos 6 ao 8, o apóstolo Paulo disse: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Ou seja, seja fiel no uso dos dons. Porque o fato é que tu continua tendo os dons. Os dons não foram extintos porque tu estás recluso. Não, eles continuam. Em tempos de pandemia é preciso usar de criatividade para cumprir o seu ministério. Quem tem o dom da misericórdia precisa encontrar uma maneira de encorajar os desanimados, a alcançar suprimento para os desabastecidos. Quem tem o dom do ensino precisa usar, quem sabe, a tecnologia para ensinar. Quem trabalha com crianças tenta encontrar uma maneira de contar histórias por meio virtual, mantenha contato com as crianças. Tu tens o dom de oração? Então ore. Quem sabe tu entra em contato com as pessoas e ore com elas. Porque o Espírito Santo continua contigo e quer agir através de você para abençoar outras pessoas. Aliás, eu acredito que estamos vivendo um tempo em que as pessoas mais precisam de nós, cada vez mais. Cumpra plenamente o seu ministério com a sua família, com a sua igreja e com o mundo. O ministério no mundo é o ministério com as outras pessoas que não são da tua família e não são da igreja. E qual é essa missão que nós temos no mundo? Segundo o apóstolo Paulo, nos versos 2 ao 5, é pregar a palavra com insistência, com perseverança, sem desistir. É levar o evangelho para todas as pessoas, suportando sofrimento, rejeição, perseguição. O teu ministério, o meu ministério, sem dúvida, é o mesmo ministério de Jesus. Eu falei sobre isso uns 3 anos atrás, né? Uma mensagem mais ampla. E esse ministério está descrito em Lucas 4, verso 18, quando Jesus faz menção de que a profecia se cumpriu nele. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Receber essa unção, ungir-se, significa que Deus nos deu autoridade, capacidade e nos separou para uma missão. Todos somos ungidos pelo Senhor.
E essa unção tem que nos levar a anunciar as boas novas aos pobres, diz Jesus. Boas novas são as boas notícias. O Evangelho de Cristo é a boa notícia, a salvação é a melhor notícia. Só que evangelizar no Novo Testamento não é apenas dizer uma mensagem, falar algo, enviar uma mensagem, entregar um folheto. Evangelizar refere-se também a ensinar com dedicação a palavra de Jesus. Evangelizar não é somente perguntar, tu aceita Jesus, tu crê em Jesus, mas é ajudar a levar a pessoa a uma mudança de caráter e de comportamento, semelhante ao que aconteceu com a mulher samaritana e com Zaqueu. Zaqueu roubava e passou a ser honesto. A mulher samaritana se prostituía e passou a ser uma mulher santa. Isso é ajudar as pessoas a se firmarem na palavra, evangelizar. Também Jesus disse que é proclamar liberdade aos presos, porque há muitas pessoas presas que Jesus veio libertar, e como diz em João 8, 32 a 36, e conhecerão a verdade os libertará, e se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Também o ministério no mundo é ajudar a recuperar a vista aos cegos. A referência aqui é a cegueira espiritual. As pessoas estão cegas e elas precisam abrir os seus olhos espirituais, a como colocá-las diante de um espelho, um espelho espiritual, para que elas se vejam como de fato elas são, como Deus as vê, e desejam mudar a sua situação, o seu estado, ter uma nova vida com Jesus. Em quarto lugar, libertar os oprimidos. Porque a opressão sufoca a pessoa, a opressão das regras religiosas e pelo pecado, e a pessoa não consegue sair sozinha. Precisamos ajudar a libertar os oprimidos. Veja, não somos nós. Através de nós, Jesus pode libertar, Jesus quer libertar. Ele pode libertar os oprimidos, curar enfermos, fazer o que Ele quiser, mas Ele quer nos usar. Libertar os oprimidos. E o proclamar o ano da graça do Senhor, que significa que chegou o tempo, é o tempo das pessoas aceitarem, crerem em Jesus, receberem Jesus em sua vida. Este é o momento. Jesus veio à terra por você. Receba-o em tua vida. Esse é o ano da graça do Senhor, o tempo de receber a Cristo. Por sermos filhos de Deus, o ministério de Cristo continua através de nós. Ou seja, nós recebemos o Espírito Santo e devemos dar continuidade ao trabalho que Jesus iniciou. Geralmente o que acontece é que não teremos um equilíbrio na realização dos nossos ministérios. Em algum momento estaremos focados mais na igreja, em outros momentos mais na família, em outros momentos mais com os amigos. Mas o que precisamos lembrar é que a nossa missão envolve essas três áreas dos nossos relacionamentos, não podemos esquecer de nenhuma delas. E quem sabe neste momento você precisa observar em qual área precisa dar maior atenção, ajudar mais as pessoas da igreja, focar mais na evangelização, olhar mais para a tua família, o que Deus quer que você faça, qual o ministério que você precisa dedicar mais neste momento. Porque o nosso ministério como povo de Deus, como família de Deus, deve incluir as orações pela cura dos enfermos, aclamar a Deus para que Ele retenha a pandemia, providenciando cura para as pessoas. Também providenciarmos alívio para as pessoas, né? Levar alívio para as pessoas, ajudar as pessoas, aliviar elas dos seus sofrimentos. Pois essa pandemia parece como uma guerra, ela afetou a todos nós. E precisamos ver como podemos ser bênção na vida do outro. Para isso vamos precisar usar da criatividade e continuar exercendo os dons que Deus nos deu. Precisamos estar conectados ao Espírito Santo para sermos capacitados. Quando tu estiver em tua casa, quando tu estiver no trabalho, quando tu estiver na rua, quando tu estiver usando a tecnologia, falando com as pessoas pela internet, pelas redes sociais, lembre que o Espírito do Senhor te ungiu para te ajudar a cumprir o teu ministério. Você recebeu essa unção do Senhor, essa autoridade, essa capacitação. Use-a para cumprir o seu ministério. Paulo disse para Timóteo,
e, em consequência, para nós. Eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo está dizendo, agora é a tua vez. Então, cumpra plenamente o teu ministério. Cumpra plenamente, completamente. Ou seja, não deixe por fazer nada do que tu deve fazer. Amém? Vamos orar. Bondoso Pai, damos graças ao Senhor pela nossa salvação, pelo amor de Jesus, mas damos graças pelas capacitações que o Senhor tem nos dado, pelos dons, ministérios, e agora, Senhor, nesse momento de pandemia, uma situação diferente, oportunidade diferente, e clamamos ao Senhor, pedimos que o Senhor nos dê criatividade e nos ajude a cumprir o ministério de cada um, completamente. Não deixe, Senhor, não permita que nós venhamos deixar pela metade, mas que o Senhor venha nos encher cada vez mais da Tua presença e nos capacitar, nos ungir, para que nós sejamos bênção para as pessoas. Leva-nos a usar os nossos dons, a não ficarmos reclusos, limitados, mas termos ousadia e continuar essa obra que o Senhor tem nos dado. Eu oro por mim, por cada pessoa, que o Senhor nos ajude a cumprir o ministério na nossa casa, na igreja, com a igreja e com as pessoas. Oro por cura, por libertação, que a bênção do Senhor alcance todas as pessoas nesse momento difícil que estamos vivendo. Abençoa-nos, Senhor, e desperta cada vez mais os dons em nós e nos capacite a exercer o ministério em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito sejam sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Ele é
também não merecia, e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo